presidente Michel Temer sanciona a lei que pretende dar às empresas de telefonia 100 bilhões de reais do patrimônio do país. Só de dívidas, o perdão é de 20 bilhões. Projeto de lei com apoio do Ministério das Comunicações do governo Temer, que é o Ministério das Comunicações comandado pelo de sempre, Gilberto Kassab. Um prejuízo de 100 bilhões de reais do nosso dinheiro, do meu e do seu. 12 milhões de chefes de família, homens e mulheres, não tem como passar o Natal, não tem como passar nada, porque estão desempregados. Os hospitais estão caindo, caindo aos pedaços, porque nós não temos saúde pública. Nós não temos escolas adequadas. As creches não existem. A educação não existe. E o governo federal faz um corte dos gastos públicos e quer meter a mão no bolso do brasileiro na questão da previdência, dizendo que o sujeito tem que trabalhar 49 anos para receber a aposentadoria. E é sempre a mesma coisa. Uma parte rouba, de repente aparece um salvador da pátria dizendo o seguinte: agora eu vou salvar o país, mas vou ter que meter a mão no bolso de vocês. É sempre assim. Aqui está o ministro Gilberto Kassab, o ministro de um ministério que tem um nome desse tamanho, que é o Ministério das Comunicações, que ele patrocina o escândalo que está se desenhando nesse momento no cenário brasileiro. Um escândalo de proporções como o da Petrobras. Por quê? Porque são 100 bilhões de reais. 20 bilhões. Alguém, quando você pede algum dinheiro emprestado no Banco do Governo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, você não paga, alguém perdoa a tua dívida? Ninguém perdoa, né? A nossa dívida, ninguém perdoa. Mas o governo do presidente Michel Temer quer perdoar 20 bilhões de reais de dívidas das operadoras. Claro, Vivo e Oi, principalmente. E quer 80 bilhões de patrimônio, 80 bilhões de patrimônio, que as teles teriam que devolver no futuro, vão passar, segundo o projeto, como patrimônio das operadoras. Entre eles, os cabos que levam todas as informações do país, que tem que ter uma proteção de segurança nacional. É um escândalo sem proporção. Num país onde a população está cada vez mais pobre, onde as pessoas têm menos perspectiva, os jovens não conseguem emprego, as mães não conseguem escolas e creches para os seus filhos e os doentes não têm um leito de hospital. E aparece um ministro Kassab dizendo que essa é a redenção. São 100 bilhões de reais do povo brasileiro que os políticos profissionais estão entregando para as teles. E tomara que os senadores que se mobilizam para impedir essa vergonha consigam sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para estancar mais uma sangria dos nossos bolsos. E é bom o presidente Michel Temer, que está com a caneta para sancionar, refletir um pouco sobre o desastre que está a um passo. E escuta o que eu estou dizendo.
lá na frente, no futuro, quando isso for investigado, põe no Cidade. 3 senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares. A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram os seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical. O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade de serviços prestados. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi, até pouco tempo atrás, diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação no plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão. Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga o rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos. O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras
não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV, o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos? Se nem as multas eles pagam? E tem uma questão, ou na verdade, são várias as questões. A primeira delas é a segurança nacional. Os cabos transitam com todas as informações do país. Segundo, se não estão se na mesma proporção de importância, que estão roubando da gente 100 bilhões de reais. E ninguém faz isso pelos olhos azuis de ninguém. Me desculpe. O Senado faz uma manobra para aprovar, Senado esse que é presidido por quem? Renan Calheiros. 12 investigações entregues ao Supremo Tribunal Federal, que só o colocou como réu em um, que é quando ele teve um filho fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso. Isso é problema lá deles. Resumo mais, passa a ser problema meu e seu, porque segundo a acusação que o Supremo aceitou e o transformou em réu, quem pagou a pensão da criança fomos eu e você. E é este Senado, presidido por Renan Calheiros, com 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que não julga nenhum, para perplexidade e espanto de todos nós, é esse Senado que agora, no calar do ano, vai e empurra pela goela do Brasil um prejuízo de 100 bilhões. O ministro Gilberto Kassab, um político profissional, fala com seu jeito mais simples, isso reverterá em investimento de 50 bilhões. Não existe nada disso. O projeto não define qual será a reciprocidade específica dessa benesse entregue para essas operadoras. É tudo muito en passant, é rapidinho. Será devolvido investimento. Quando? Como? Em que? A que horas? Mas, vou repetir uma coisa que eu falei antes. Você está devendo um dinheiro para o Banco do Brasil. Eu estou devendo um dinheiro para a Caixa Econômica. Eu não tenho dinheiro. Eles perdoam as nossas dívidas? Não. Eles vão lá, SPC, põe juros, toma a tua casa, te põe na rua, no olho da rua, debaixo da ponte. Mas o governo do presidente Michel Temer, com a assessoria do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, esse governo pode, numa canetada do Congresso, do Senado, e uma canetada do presidente Temer, absolver, perdoar uma dívida de 20 bilhões de reais da TED. Enquanto isso, as crianças estão dormindo na rua, não tem creche, não tem escola. Os idosos, agora, que já não tem nem como sobreviver, não tem hospital, não tem nada. Mas Praxiteles pode dispensar 20 bilhões. Ao todo são quase 100 bilhões de reais. Quantos hospitais poderiam ser construídos? Quantas escolas? Quantas vidas seriam poupadas se o dinheiro fosse revertido para a cidadania, para a população? Mas não. É só um jogo de gabinete de gente perversa e que só pensa em quê? No seu próprio futuro. Essa gente não tem a coisa fundamental de quem entra para a política, que é cidadania. É só
cada um cuidar de si, mas com o nosso dinheiro. 100 bilhões de reais. E mais um escândalo no meio de um país que vive o escândalo da Lava Jato, onde os políticos deitaram e rolaram e destruíram a Petrobras. Mas eles são insaciáveis. É como um lobo de estepe. Sai com a fome e vai em cima de qualquer presa. E a presa somos nós. As presas são 12 milhões de desempregados. São chefes de família apenas para usar toda a simbologia do Natal, que não tem uma rabanada para pôr na mesa, porque na véspera não tinha arroz com feijão. E o governo quer absolver, né? Quer perdoar 20 bilhões e dar 80 bilhões para 3 operadoras de telecomunicação, 3 operadoras privadas. É uma vergonha impressionante e uma cara de pau que dá gosto de ver. E é sempre tudo feito às escondidas e na calada da noite. Porque para essa gente a luz do dia ofusca, porque mostra a realidade de quem é quem. E ainda querem mexer na presidência